Boa noite, biomédicos e biomédicas da Quinta Região, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e os demais biomédicos de todo o Brasil que estão nos assistindo. Boa noite, acadêmicos do curso de biomedicina e também os demais profissionais da área da saúde. Hoje nós temos um encontro muito especial, que é para falar, obviamente, da pandemia, o papel do profissional biomédico, do profissional do diagnóstico, da pesquisa, da vigilância sanitária na saúde. Inicialmente, eu queria fazer uma homenagem a todos os biomédicos que estão trabalhando nos plantões dos hospitais, dos laboratórios, para garantir a saúde, para garantir exames laboratoriais, os diagnósticos, para suprir esta grande procura que temos pelos nossos pacientes que estão passando por momentos muito difíceis. Então, a minha homenagem vai para biomédicos, quando me refiro a biomédicos também, aos tecnólogos médicos, aos profissionais equivalentes aos biomédicos dos outros países. Eu queria também, inicialmente, mandar um abraço para profissionais do Chile, Marcelo Zenteno, Verônica Rosales, o Zaroro, Heriberto Fernandes, Patrício, a Cláudia Abarca, a Palmira Ventosila do Peru, do Equador, o Norman Olmedo, a Elida, o Henry Álvares, do Uruguai, o Anderson Saravia, Sebastião, Jaime, Letícia, Délia, o Daniel, e até de Moçambique, o Arlindo Cuco, que prometeu assistir ao nosso encontro. Bom, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Vou começar apresentando, então, o nosso estrangeiro, né? Que não é tão estrangeiro assim, o Dr. Vítor Silva. O Dr. Vítor Silva é tecnólogo médico, formado pela Austral de Valdívia, no sul do Chile, tem mestrado, doutorado em microbiologia pela Universidade Federal de São Paulo e também tem um PhD pela Universidade de Michigan. É consultor internacional da Associação Americana de Microbiologia, onde ele dá assessoria a vários países do mundo, né, principalmente os que estão em desenvolvimento. Também é fundador e CEO de uma empresa chamada VSV Consulting Latam. É um projeto muito interessante que ele vai contar para a gente toda essa experiência que ele está passando em Santiago do Chile, tanto a situação do Chile, essas experiências todas, e o papel dele lá e dos nossos colegas tecnólogos médicos no Chile. Bom, a doutora Melanie Dutra, ela é doutora, neurocientista na URGS, e está fazendo seu pós-doutorado também, acredito, na neurociência, e ela se interessou muito pelo assunto Covid, sendo que ela é considerada por vários meios de comunicação do Brasil como uma das maiores influenciadoras científicas sobre o assunto Covid no Brasil, né? Então, são informações muito importantes. E aí, agora antes de apresentar o Vladimir, vou puxar o nosso código de ética. O nosso código de ética, ele diz que nós, biomédicos, só podemos anunciar, transmitir, apenas fatos comprovadamente científicos, que temos a comprovação científica. Ou seja, é proibido para nós biomédicos o fake news. E tem ocorrido muito por aí fake news. É um festival. Então, a nossa grande luta, e essa luta dessa colega biomédica, é exatamente trazer informação verdadeira para as pessoas. As pessoas não querem se vacinar porque tem medo, porque alguém disse, porque o doutor Facebook falou, o doutor WhatsApp. Então, essa luta grande, eu acho que ela inclusive tem recebido críticas de muitas pessoas. As pessoas não querem ouvir a verdade, é incrível, não querem ouvir a ciência. Eu não sei se esse fenômeno é só no Brasil,
Mas o Vitor, não sei se no Chile tem também essas pessoas que acreditam que a vacina só veio para matar um grupo especial de pessoas, etc e tal, que se você tomar vacina, você vai virar um animal, você vai ter um chip na cabeça, você vai ser manipulada pelos astrofísicos do ZT, etc. Então, isso se espalha por aí. As pessoas acreditam mais nisso do que na ciência, né? Então, nós vamos falar sobre isso. E o professor Vladimir Vicente Cantarelli, meu colega de universidade, trabalha na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na Universidade Feval, também é consultor do Grupo DASA, um dos maiores grupos do Brasil, é consultor internacional também da Associação Americana de Microbiologia, juntamente com o Vitor Silva, de vários países em desenvolvimento. E o que mais? Também fez seu doutorado e o seu pós-doutorado no Japão. Então, estamos com uma equipe hoje, muito privilégio para nós, do Conselho Regional de Biomedicina, privilégio para nós, do Conselho Federal também de Biomedicina, termos vocês como convidados, né? E isso é o papel nosso de bem informar os nossos colegas. Então, eu vou começar falando do envolvimento do biomédico na pandemia. Nós, biomédicos, estamos inteiramente na pandemia, desde vigilância sanitária, saúde pública. Nós passamos para a pesquisa básica, a pesquisa avançada, onde trabalhamos na descoberta de novos vírus, novos medicamentos, que funcionam, é claro, vacinas. Nós estamos nos destacando e atuando na elaboração de exames, todos os tipos, PCR, não só elaborando exames, como o Dr. Vladimir vai contar para a gente, criando testes novos para detectar, ou maneiras novas de detectar o vírus. Nós fazemos exames para acompanhar o paciente, nós trabalhamos na parte de imaginologia, ressonância magnética. Então, como vocês viram, nós biomédicos estamos trabalhando, dando suporte enorme para a medicina, para que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, demais pessoas da área de saúde, sem esquecer algum profissional, estão aí lutando arduamente para salvar a vida das pessoas. E as pessoas não estão colaborando da maneira que deveria. Tanto é, doutor Vitor, nós vamos emplacar aí 380 mil mortes no Brasil. Isso é o pior do que uma guerra. É pior do que uma guerra. Então, nós estamos numa situação muito crítica, nossas UTIs estão superlotadas, tem gente na fila para vaga na UTI, e 83% das pessoas que são entubadas acabam falecendo. Ou seja, ir para uma UTI ser entubado sair de lá vivo é quase um milagre, né? E tivemos lugares que faltou oxigênio, agora estava prestes a faltar medicamentos para entubar as pessoas, faltam profissionais que saibam trabalhar na área de frente, né? Nas UTIs, falta profissionais, porque com o passar do tempo, muitos foram faleceram, inclusive, né? E outros estão contaminados, afastados. Então, nós estamos numa luta muito grande. Obviamente, nós esperamos um melhor desfecho. Então, eu vou começar inicialmente, eu quero passar a palavra, então, ao Dr. Vladimir Cantarelli, que vai nos falar toda essa experiência aí de realizar esses testes e a importância do biomédico também, de vocês dois, com o Vitor, que vocês têm feito em uma dezena de países, onde vocês treinaram pessoas para fazer o PCR, né? E agora está sendo muito importante para esses países. Então, o trabalho de vocês nesses países, você pode citar alguns, está sendo decisivo agora, porque esses países agora têm equipes que sabem fazer PCR para fazer o diagnóstico, que é um diagnóstico hoje dos melhores em relação ao Covid. Então, Vladimir, boa noite, obrigado pelo aceitar o convite, e eu já te passo a palavra, então. Tá bem, Renato. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos os biomédicos e demais profissionais da saúde que nos assistem, né? É um prazer estar com vocês aqui essa noite e compartilhar esse momento com o Dr. Vitor, a Melaine e contigo, Renato.
Bom, eu acho que assim, ó, como todo mundo, né, ninguém sabia o que era coronavírus há um ano e pouco atrás, né, e todos, de uma maneira ou de outra, foram introduzidos ao vírus, né, na medida em que trabalhávamos, né, em alguns lugares. No meu caso, o Vitor também participou muito dos trabalhos no Vietnã, né, a gente trabalhou muito tempo lá, acho que desde 2010 que nós estamos trabalhando com muitos hospitais, né, nós estávamos treinando 16 dos maiores hospitais, laboratórios dos maiores hospitais do país, né, estávamos quase terminando quando surgiu a pandemia. Na verdade, em fevereiro do ano passado, eu tive um contato provavelmente mais direto com o vírus e com o efeito por estar, né, no Vietnã, e vendo todo o movimento, né, que se formava no país para controlar, né, uma possível entrada desse vírus. Eu acho que nesse ponto os vietnamitas tiveram um grande desempenho, né, se vocês olharem as estatísticas do Vietnã, são num país de 80 milhões de pessoas, 35 mortos. Eu falei 35 mortos, né, oficiais, e 2.700 infectados. Né? Uma das primeiras coisas que o país fez foi fechar as fronteiras com a China, óbvio, né? Se o vírus estava vindo de lá, de onde que eu vou fechar a fronteira? E, ao segundo ponto, eles rapidamente começaram os testes de PCR nos repatriados, na sua população que voltava, principalmente da China para o Vietnã. E logo quando eu estava lá em fevereiro, já localizaram o pai, o filho que estavam contaminados, isolaram essas pessoas, né? Já não transmitiram a outros, e assim eles foram fazendo e moveram os laboratórios deles para a área de PCR, para a área de diagnóstico. E foram diagnosticando, isolando. E o resultado é surpreendente, talvez um dos exemplos mais promissores aí, né, de combate ao vírus, né? Bem, mas também, né, nesse momento eu voltei para o Brasil, eu estava fazendo consultoria no laboratório, né, do que hoje pertence ao grupo DASA, né, o grupo Exame, e a gente estava desenvolvendo um setor de biologia molecular voltado para doenças infecciosas, mas ainda se discutia, né, em fevereiro, será que valeria a pena fazer para a Covid, né? Mal sabíamos nós que as nossas portas, né, de entrada para o exterior, né, de pessoas do exterior, estavam todas abertas, e o vírus, obviamente, aproveitou muito bem essa entrada, né, e veio passar o carnaval conosco e outras festas aí, né. Então a gente, em março, começou a fazer, optamos pelo RT-PCR, né, das diversas, né, e isso é uma coisa bastante interessante, né, se a gente observar, porque muito poucas pessoas na população sabia sequer o que era PCR, RT-PCR. Hoje, praticamente todo mundo sabe o que isso significa, né? Pelo menos associam isso com o diagnóstico de Covid. Mas a gente tem um outro fato relevante que é, talvez, pela primeira vez, uma doença infecciosa, né, se desenvolve um método de detecção tão rápido, né? O vírus a sequência dele foi depositada em janeiro, início de fevereiro, e menos de um mês depois nós já tínhamos reações de PCR publicadas, né, recomendadas pela OMS para a detecção do vírus, e o que é extremamente, né, quando que a gente viu um teste para uma doença infecciosa surgir de uma maneira tão rápida, né? No H1N1 a gente já teve um pouco dessa experiência, né, mostrando que a gente tinha, em 2009, com esse know-how eu particularmente trabalhei com isso, a gente já tinha um know-how de como montar técnicas de PCR para diagnóstico lá do influenza, do H1N1, e agora isso foi traduzido para o coronavírus rapidamente, todo mundo, né, fez isso, na verdade, né? Tanto que a OMS publicou vários protocolos de vários institutos aí acreditados, como da Alemanha, da França, e mesmo do Japão e outros países, né, CDC, com protocolos para o diagnóstico. E a gente optou pelo diagnóstico utilizando o protocolo do CDC, né, que inicialmente utilizava três pares de primer, né, para a região do núcleo capsídeo, a N1, N2 e N3. Pela primeira vez também eu vi
um patógeno necessitar de 3 testes para confirmação, né? Se vocês pensarem mesmo em outros vírus como HIV, hepatite C, não se faz 3 testes de PCR ao mesmo tempo para saber se a pessoa está infectada, né? Então, houve talvez um excesso de zelo, como a gente não conhecia e tal, mas enfim, né, desde o início depois o CDC acabou tirando um dos primers, né, o N3, ficamos com 2. Mas existem outros protocolos. A gente optou por esse e, sem dúvida, foi o que nos deu a chance de começar a trabalhar com isso. Começamos a fazer testes de PCR do tipo 400 testes no mês de março, depois já passamos para 3 mil, 10 mil, 30 mil, 40 mil testes no mês, ou seja, nós fizemos 2.500 ou 2.600 testes num dia, né? Então, e nesse meio tempo tivemos que adaptar o laboratório pelo menos umas 3 vezes para comportar esse fluxo, né? Tivemos que otimizar os processos, né? Então, a gente viu muita coisa, né, andar nesse período, e também a gente viu algumas evoluções, né, no sentido de, no começo nós usávamos swab de nasofaringe, orofaringe, isso exigia 2 swabs. A gente passou por um período de uma carência extremamente importante de materiais, né? Não tinha tubos, não tinha pipetas, ponteiras e todos os plásticos, né? Tudo era escasso. Então usar 2 swabs era uma extravagância. O CDC se deu conta disso e depois ele acabou publicando, né, um estudo em que dizia que o swab de orofaringe não acrescentava muita coisa no resultado da nasofaringe, que era uma amostra opcional, então poupava um swab, né? E com isso a gente foi evoluindo, né, e passando por esse período aí de enorme carência de materiais, que todo mundo passou por isso. A gente não era o que a gente queria comprar, mas era o que tinha disponível para a gente comprar. Então a gente teve que adaptar muitas coisas nesse caminho, né? E também materiais, né? Hoje a gente também já tem padronizado um teste em saliva, né, que é mais fácil de coletar, né, para o paciente é menos desagradável, né, do que o swab, né, o cotonete nasal. Algumas pessoas não toleram bem, né, não deixa de ser um tanto invasivo, né, o procedimento. Então a coleta de saliva pode ser feita em casa, pode ser feita, inclusive poupa, né, a pessoa, né, ali um profissional da saúde está na frente dessa pessoa, né, com risco de se contaminar, né, com esse paciente. Então, esse também tem sido um avanço aí, né? A gente padronizou o teste, está funcionando super bem, funciona tão bem quanto o swab nasal, esse do cotonete, né? Do nariz que o pessoal fala, né? E algumas outras coisas que nós também trabalhamos para padronizar foi o uso de novas tecnologias, né? Principalmente uma tecnologia que foi desenvolvida no Japão nos anos 2000, chamada de LAMP, né, que é uma abreviatura para uma reação de amplificação isotérmica, né? E aí é que está a parte interessante da coisa, né? Porque em vez de utilizar um termociclador, aqueles aparelhos, né, de PCR que são muito caros, né, se utiliza um banho-maria que qualquer laboratório tem, né? Desde que a gente consiga manter uma temperatura ao redor de 63 graus, serve e em 45 minutos você tem um resultado, né, visual, né? Basta olhar para o tubinho, ver a mudança de cor, né? E você tem aí um resultado positivo ou negativo, né? Essa metodologia, nós estamos implantando, mas outros laboratórios, como o laboratório da Santa Casa, né, tem colegas que já estão utilizando, né? Eu auxiliei, na verdade, na implantação inicial, e já tem vários meses eles estão utilizando como teste rápido. Então, a gente aprendeu bastante, como todo mundo, né? Ninguém sabia nada no início desse vírus, e eu me recordo no início da pandemia, nós acabei pela imprensa, né, dando algumas declarações assim do que se imaginava a respeito do vírus, né, as pessoas queriam saber quantos iam morrer, quando, né, qual a disseminação, coisas que a gente não tinha como prever, a gente só podia comparar o coronavírus com os outros coronavírus que nós tínhamos e os outros vírus respiratórios que a gente já conhecia, né, e a gente imaginar que se houvesse uma pandemia, né, um vírus respiratório, normalmente ele
ele tende a atingir a maior parte da população, né? E a gente só vai estar imunizado naturalmente quando tiver um determinado número, né, dessas pessoas com anticorpos, que pode ser 60%, 70%, 80%, ninguém sabe ainda ao certo, né, quanto precisaria para se imunizar. Por isso, né, o papel das vacinas aí para se imunizar essa população o mais rápido possível, né? Muita coisa a gente imaginava que talvez o vírus, né, porque os coronavírus, vamos pensar lá no início, os coronavírus nós temos a versão mais agressiva, como o MERS, né, e o SARS, que, né, tinha uma mortalidade alta de mais de 10%, um, 35% o outro, mas nós tínhamos os outros coronavírus, que eram descritos desde a década de 60, que causavam resfriado comum, né, e talvez aí um pouco da confusão, né, bom, é um coronavírus, vamos apostar que ele vai causar a doença mais para o lado do resfriado comum, né? E no final, se a gente observar, não foi nem tão para um lado, nem tão para o outro, né? Não é tão resfriado comum assim, mas também não chega a ser 35% de mortalidade, como foi o MERS, né, ou 10% como foi o SARS, que seria aí realmente uma catástrofe mundial se tivesse acontecido, né? Mas claro que, como é um vírus de grande disseminação, acaba afetando, né, um número muito grande da população. E aí, claro, mesmo percentagens pequenas se retraduzem em números grandes de mortes, né, como a gente está vendo aqui no Brasil, não só no Brasil, como em outros países também, né, e a gente tem assistido que esse número às vezes permanece estável num país no início, depois né, tem uma explosão, né, como aconteceu aqui do nosso lado, né, Uruguai, Argentina, outros países, né, também. E agora a Índia, né, que talvez vá nos tomar o segundo posto aí, né, de maior número de casos. Então, a gente tem que ter a esperança de que as vacinas aí vão surgir, já surgiram, né, mas que vão fornecer, na verdade, esse bloqueio contra o vírus. Mas a gente provavelmente vai conviver com esse vírus por muito tempo ainda, né, e as vacinas, a gente tem visto que elas fornecem uma boa proteção, talvez contra as doenças graves, mas ainda não nos impedem totalmente, né, de ter uma infecção e de transmitir essa infecção. Por isso, o importante, né, sempre é a gente não se descuidar, né, continuar com todas aquelas medidas que nós lá no início falamos, o que nós falávamos para a imprensa lá no início, em fevereiro, março, era como as pessoas deveriam lavar as mãos, né, como as pessoas deveriam higienizar, né, os seus objetos, né, a sua casa, cuidado que ela deveria ter ao sair na rua. Naquele momento, as máscaras não eram totalmente indicadas, né? A própria OMS não indicava o uso de máscara, depois se passou a indicar. Ou seja, se aprendeu muita coisa ao longo desse tempo todo, né? E falta muita coisa ainda para aprender, tá? Mas certamente o diagnóstico é uma área importante. Nós posso dizer para vocês que nós já fizemos em torno de 180 mil testes nesse período, um número absurdo, né? E temos uma positividade ao redor de 23%. No final do ano, agora, chegou a 30%, algo assim, né? As pessoas se descuidaram no final do ano, nas festas de final de ano. Outra complicação, né? Nós fizemos um levantamento comparando os casos de coronavírus entre jovens, né? E vimos que os menores de 17 anos, que representavam, então, 18% em novembro, passaram a 36%, quase 36%, quase dobrou em março desse ano, ou seja, isso é o resultado, primeiro, né, certo, provavelmente de uma entrada de cepas novas, né, como essa cepa de Manaus, a P1, que agora parece que está totalmente disseminada no estado, mas também é o resultado, a cepa sozinha, não, né, se ela não encontrar o hospedeiro disponível, ela não tem como causar infecção. Ou seja, ela encontrou também um ambiente propício nesse final de ano, nesse início de ano, enquanto as pessoas, principalmente os jovens, baixaram a guarda aí e se tornaram, então, né, contaminados, e essas infecções, como vocês estão vendo, né, na mídia, têm levado a um maior número de mortes entre pessoas jovens, né? E a tendência é que a gente vai ter mais mutantes. Isso é algo natural. A gente já, fevereiro do ano passado,
né? Quando um jornalista me perguntou, eu já falei isso, olha, são vírus respiratórios, eles mutam, porque é a sobrevivência do vírus. Né? Se ele não mudar, o sistema imune uma hora vai liquidar esse vírus. Então ele fica mudando toda hora para que ele consiga se evadir do sistema imune. Isso é o comportamento do vírus, é o comportamento natural, evolutivo do vírus, e nós vamos mudar. Né? Talvez, pensando um pouco em cima disso, essas vacinas tenham que ser repetidas muitas vezes no futuro, ainda não se sabe, né? A gente não vai ter uma imunidade, vai ter uma imunidade contra essas cepas, mas outras provavelmente vão surgir. Né? A gente, talvez, infelizmente, é uma situação que nós vamos ter que conviver por um bom tempo. E vamos ver o que a gente consegue aprender ainda daqui para frente, né, doutor Renato, com tudo isso. Se a gente conseguir melhorar um pouco como ser humano, né, com tudo isso, já estaria de bom tamanho, né? Então tá bom, Vladimir. Então eu vou passar aí a nossa convidada e até explicar para ela, que ela explica para a gente, na verdade, como diz o pai, aonde foi que eu errei? O que aconteceu com o nosso país que nós nos tornamos o foco mundial? Ninguém quer vir mais para cá, todo mundo fechando as fronteiras. Né? Os países vizinhos aqui tiveram experiências melhor que a gente. O que aconteceu, doutora? Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui na presença do Renato, do Vitor, do Vladimir. Obrigada pela acolhida e me sinto muito feliz também vendo os comentários aí do acolhimento do pessoal. Então, boa noite para todo mundo. Essa pergunta, Renato, é um desafio responder porque existem tantos fatores que norteiam essa resposta que a gente precisaria de uma live só para falar sobre isso. Mas, com certeza, a falta de coordenação unificada nacional é um fator preponderante. A gente vê em outros países onde esse enfrentamento da pandemia teve um sucesso maior, e esse sucesso acabou refletindo não só na saúde da população, mas um retorno econômico também importante, mesmo após medidas mais restritivas. O que tem em comum dessas nações é uma coordenação unificada nacional para o enfrentamento da pandemia. E apesar do Brasil ser um país muito grande, muita gente achar que é inviável fazer uma coordenação nacional, não é. Não é inviável e a gente tem todo esse amparo dos estados que conhecem e estão trabalhando as múltiplas epidemias de SARS-CoV-2 que acontecem no país, mas é relevante que essa coordenação aconteça justamente para que os próprios estados não cedam a pressões de setores da sociedade quando precisar restringir mais em prol da saúde da sua população. E o que a gente vê é justamente o contrário. Os estados eles têm uma autonomia completa dentro desse enfrentamento da pandemia e que muitas vezes vai contra os idealismos vindos do próprio governo, que não defende distanciamentos, não defende medidas restritivas e acaba, às vezes, inclusive, dificultando algumas situações aí para os estados que estão tentando propor, por exemplo, um lockdown num período para tentar contornar a situação. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito relevante deixar claro, que o Brasil peca necessariamente em coordenação unificada nacional para o enfrentamento da pandemia. E a gente tem vários outros motivos também. A gente tem essa questão de que a conscientização da Covid-19 é algo que foi florindo das redes sociais, da própria atividade de divulgação científica, do empoderamento das mídias, das redes de divulgação, de cientistas, profissionais de saúde, em trazer essas informações para perto das pessoas, nesses locais onde as pessoas estão circulando, em trazer o biomédico, o médico, o enfermeiro, para falar em jornal num horário nobre, em momentos onde as pessoas estão atentas à TV. Tudo isso contribuiu muito, mas a questão é que a conscientização também deveria ter partido do próprio governo federal, em fazer grandes campanhas de vacinação, que faz parte do histórico do Brasil ter grandes e boas campanhas de vacinação reconhecidas mundialmente, resgatar figuras históricas que são relevantes para essa conscientização, como o próprio Zé Gotinha, que é muito familiar, uma figura completamente positiva sobre vacinação aqui no país, e estabelecer essas campanhas de conscientização desde o início da pandemia. Foi só ali com a liberação do PNI no final do ano passado que a gente viu a menção de um trabalho de conscientização sobre vacinas. Por que isso não aconteceu desde o primeiro momento onde as vacinas começaram a ser desenvolvidas, lá em fevereiro do ano passado?
Por que isso não aconteceu ao longo de todo 2020? Então, são perguntas que estão sem resposta, mas que a gente, observando as atitudes e a condução do próprio governo, a gente vê que isso não é condizente com o governo que está hoje liderando o enfrentamento dessa crise de saúde pública. Então, a gente tem aí nesse pilar uma falta de coordenação nacional, uma falta de conscientização sobre aspectos relevantes, e para fechar com chave de ouro isso, a gente ainda tem também uma falta de responsabilidade quanto a assuntos importantes da pandemia. E essa responsabilidade, ela vai muito também de afirmar para o povo, para a sociedade, que a pandemia é grave, que a pandemia é séria e que nós precisamos juntos, aderindo às medidas de enfrentamento e aderindo às restrições e também se vacinando, enfrentá-la. É isso que resolve uma pandemia. É isso que resolveu pandemias de vírus respiratórios no passado. É isso que vai resolver a pandemia da Covid-19. E eu, particularmente, enquanto biomédica, tendo à disposição muitos conhecimentos científicos que também estão à disposição dos meus colegas profissionais de saúde, de tantos outros colegas que também têm esse entendimento quanto à literatura científica, não consigo entender a dificuldade em se aproximar da ciência, se apropriar desses dados e fazer uma condução adequada de informações científicas para a sociedade. Como o Renato mesmo colocou, nós juramos isso quando nos formamos, e não é só na biomedicina, várias outras profissões também fazem esse juramento de estarem próximas e se valerem da ciência para a condução de suas atividades. Onde está errando? Por que estamos errando nisso, né? O que está acontecendo? Então, eu fico muito feliz de estar na presença de colegas biomédicos que são tão apegados, familiarizados à ciência, porque me mostra que eu escolhi realmente a profissão certa e que a condução dessa fiscalização da nossa profissão também tem pessoas que se respaldam em ciência, que entendem a relevância dela e brigam com ela, como a própria figura do Renato, que em várias discussões com ele me senti muito acolhida em ver uma pessoa representando o nosso conselho e que é tão próxima da ciência e entende a importância disso nesse contexto. Então, eu não quero me alongar muito, até porque também quero ouvir as opiniões dos outros colegas com relação a esses tópicos, mas respondendo a pergunta do Renato, a resposta está em vários pontos, em várias questões, e ela acaba também respingando um pouco na vacinação, né? A gente precisava também de uma liderança que trouxesse mais vacinas para o país, que estabelecesse adequadamente relações diplomáticas para que nenhum entrave nesse momento tão crucial acontecesse e as vacinas chegassem o mais rápido possível aqui. Que a gente celebrasse acordos em momentos do passado onde hoje a gente já estaria com recebimento de vacinas naquele momento, né? Então, antes tarde do que nunca. Gente, muita gente morreu nesse caminho. É tarde, ponto, né? Tinha que ter acontecido antes. Então, a gente precisa entender esses pontos, né? Entender onde nós estamos errando para não reverberar esses erros na próxima pandemia que vier. E que vai vir. Com toda a relação que nós estamos tendo com o planeta, com toda a devastação de ambientes e habitats de animais selvagens, com todo o nosso comportamento tóxico em relação ao planeta que a gente vive, outras pandemias, infelizmente, virão. E somente investindo em ciência e fazendo um monitoramento adequado é que nós iremos evitá-las e lidá-las com aquelas que não conseguiremos evitar. Então, quanto antes a gente aceitar isso, melhor vai ser a nossa condução para esses próximos momentos. Por agora, dentro dessa pandemia, precisamos nos atentar a vacinar mais, a trazer mais vacinas aprovadas e que se mostrem seguras e eficazes, trazer mais doses das vacinas que já estão em campanhas de vacinação aqui, estimular a população a tomar a segunda dose, porque infelizmente hoje é um problema, muita gente não está retornando para tomar a segunda dose e sabemos que o não retorno não vai garantir a proteção completa, então é necessário tomar a segunda dose no intervalo estipulado e aderir às medidas de enfrentamento. Não tem outro caminho. Este é o nosso caminho para sair da pandemia, para controlar a transmissão, para evitar um número ainda maior de óbitos, cuja maior parte é evitável, sim. Então, que a gente possa exercer ao máximo nossa empatia, nossa cidadania nesse momento, entender que o enfrentamento parte da sociedade e que somente a sociedade protegida é que nós, indivíduos, também estaremos protegidos. E para isso precisamos fazer a nossa parte. Que se a gente for parar para pensar, não é muito que a gente tem que fazer, mas esse pouco que cada um fizer de se vacinar e seguir as medidas de enfrentamento
já vai mudar completamente o nosso cenário. É isso aí, né? Então, nós sofremos muito com isso, que nós que somos biomédicos, que temos um entendimento em relação à ciência, na verdade, eu sempre tenho falado nas oportunidades que eu falo, que a ignorância não é uma virtude, né? A ciência é uma virtude, o estudo é uma virtude, isso é virtude. A ignorância, a idiotice não são virtudes. Então nós temos que exaltar a ciência. Cada assunto tem seus especialistas, nós temos que ouvir os especialistas. Não tem porquê. Os países que deram mais atenção aos especialistas, né, se saíram melhor na pandemia. Não dá para achar, nós não achamos nada, né? E a gente anunciar, sempre tem nesses momentos, sempre tem as pessoas que têm mil e uma cura milagrosa, né? Feijão. Eu vou dizer, eu tomei vinho e o Vitor tomou vinho lá no Chile, toma muito, né? E não pegou Covid. Como é que explica isso? Então, logo o vinho previne o Covid. Então, nós estamos voltando à Idade Média. As pessoas estão acreditando em tanta besteira. Eu vi recentemente a pessoa dizer que limão com sal previne o Covid. Deve prevenir. A água também previne. Muita coisa previne. Se você não tomar água, você vai morrer de sede, né? Mas, enfim, então é muita ignorância. Então, é uma luta que nós estamos vivendo. É uma luta contra o vírus, que o vírus não está nem aí, e uma luta contra a ignorância. E essa luta, nós, biomédicos, os cientistas, principalmente, estão sofrendo muito, porque todo o trabalho de anos de pesquisa, anos estudando, fazendo doutorados, pós-doutorados, trabalhando nessas grandes empresas farmacêuticas, institutos de pesquisa, universidade, todo esse trabalho, vem uma pessoa sem mínima condição e já arrebata isso aí, olha, isso aí não serve para nada. Então é triste a gente ver que nessa hora que a gente tinha que se apegar mais ao conhecimento para enfrentar, a gente vai para esse lado, né? Então eu queria ouvir agora, antes da gente responder alguns questionamentos, o professor Vitor, que, assim como o Vladimir é consultor internacional, tem um conhecimento muito grande de todo essa parte de microbiologia, já deu curso. Eu não vou relatar muitos livros e artigos, mandou o currículo aí, se eu for ler o currículo não vai dar para a gente falar, né? Mas, enfim, tem uma vasta experiência e também um grande conhecimento até do Brasil, né? Do Brasil, da América Latina, e de outros países que ele dá consultoria. Então, doutor Vitor, me fale da situação do Chile, né, com as suas medidas que o Chile tomou de início, e citei o trabalho de diagnóstico, muito diagnóstico. Muito obrigado, doutor Renato, pelo convite. Também parabenizar o doutor Vladimir e a Melanie pela sua apresentação, pela sua fala. Muito interessante sobre tudo aquilo que vocês falaram. E as realidades, apesar de ser países que estamos juntos, pode ter algumas diferenças, mas também tem várias similitudes, tá? E muitas das similitudes, acredito, é só uma proposta pessoal, que radica na nossa idiosincrasia latina, que, a diferença de outros países, nós gostamos da liberdade, nós gostamos de ficar com outras pessoas, de tocar outras pessoas, de abraçar outras pessoas, e é diferente quando o Vladimir falou muito bem, a realidade dos países asiáticos, eles tiveram um controle muito cedo da pandemia, porque eles têm uma idiosincrasia muito diferente à nossa. Eles usam a máscara facial desde o momento que eles quase nascem, colocam o nome e em seguida a máscara, tá? E eles vão para todo lado com a máscara. Eles não se saludam como a gente de abraço, de beijo, tá? Eles não se tocam. E seu grupo
de reuniões é sempre pequeno, não tem muita festinha, tá? Não tem churrasco, tá? E eles cedinho vão para casa porque acordam muito cedo, eles trabalham 60 horas por semana, tá? Então não tem muito tempo para festinha. E eles são muito obedientes do que o estado onde eles moram fala para eles, porque senão se eles estão muito bem adoutrinados pelos governos onde eles moram, então se eles não fizerem uma coisa diferente, podem perder benefícios do Estado e para eles isso é muito grave. Bom, falando disso, o nosso país tem feito alguns acertos, tem tido vários acertos e, lamentavelmente, tem tido também vários erros. Até agora, você sabe, o nosso país é um país bem magrinho, longo, como esse lápis aqui, certo? E tem diferentes regiões com diferentes temperaturas, com diferentes clima, desértico até no sul, que tem muito frio e geleira quase todo o ano. Tem a parte da costa e tem a parte da Cordilheira dos Andes. Então, e o nosso país tem aproximadamente 18 milhões de habitantes e até agora nós temos tido a nível país duas grandes ondas do coronavírus. Tá? Uma que foi estabelecida em junho, julho do ano passado, a nível nacional, e a segunda que está sendo feita agora, nesse último mês. Dependendo das cidades, cada cidade tem sua própria epidemiologia, como no Brasil, tá? Então, mas no nível geral, o Chile tem tido duas grandes ondas de coronavírus, uma entre, como eu falei, o ano passado e a outra que está sendo agora. Mas como nossa população é pequena, o número total de casos diagnosticados de Covid é de 1.136.435 casos só, a nível nacional. O número total de falecidos até hoje é de aproximadamente 30 mil. E a taxa seria de 2,5. O que falou Vladimir, que está muito acorde com o nível global, que a taxa de mortalidade desse vírus, afortunadamente, é baixa. Mas, dentro desse grupo da população que pode ter infecção por coronavírus, que toda pessoa é suscetível, os grupos de pessoas ou de pacientes que vão requerir internação no hospital, em torno de 20%. Desse grupo, em torno de 4% chega na UTI, e desse grupo, em torno de um número considerável de pessoas, lamentavelmente, falecem. E até uns meses atrás, o principal grupo susceptível eram os adultos maiores de 65 anos, e também as pessoas que têm problemas respiratórios ou problemas de base, tá? Como pacientes diabéticos descompensados, pacientes que têm problemas respiratórios, ou outras doenças de base imunodebilitantes, por exemplo. Mas, com a chegada da vacina, que esse foi um dos acertos de nosso país, que tempranamente o governo negociou com as distintas empresas farmacêuticas para já deixar comprometido e abastecer de vacina a todo o país, começou uma campanha de imunização no início do ano e até agora tem vacinado quase 8 milhões de chilenos, dos quais, a gente já sabe, somos 18 milhões, a população-alvo são as pessoas maiores de 18 anos, e começou o processo de vacinação com as pessoas idosas sobre 90 anos, e aí foi descendo. E até agora
a gente já está com o início de vacinação nas pessoas que têm abaixo de 49 anos, e já estamos em torno de 8 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, e dentro desse grupo, em torno da quase a metade já com a segunda dose. Mas vocês sabem que a vacina, ela tem o processo de maduração ou de gerar uma boa resposta imune, que seja franca, depois de pelo menos 2 semanas após a segunda dose, quando a gente está falando das vacinas que a gente usa. Aqui no Chile, a gente tem principalmente a Coronavac de Sinovac, que é a que tem vacinado mais pessoas, e também a de Pfizer, BioNTech, que uma é de vírus atenuado e a outra é de ARN. E então, o que a gente tem determinado com testes, que depois das 2 semanas da segunda dose, a pessoa já tem uma quantidade de anticorpos considerável do tipo IgG, que obviamente ajuda a que a pessoa possa estar melhor protegida para enfrentar uma doença de coronavírus. Não impede a infecção, mas sim ajuda a pessoa a enfrentar de melhor forma uma doença de coronavírus. E os dados nacionais de segurança e de efetividade são muito boas. Então, tem tido um câmbio, uma mudança no tipo de população que está ingressando na UTI nos nossos hospitais agora. E já não são os adultos maiores a principal população que está na UTI, sino que são pessoas de menor idade. E isso tem um efeito, indica, assim como muito bem falou Vladimir e a Melanie, que essa doença a gente está aprendendo dia a dia e é dinâmica. E quando você consegue incorporar um fator dentro do nosso meio local, como a vacinação, por exemplo, vai começar a ter uma mudança epidemiológica na população. Então, agora, a nossa população idosa, que já completou sua segunda dose de vacina e que já passou mais de 2 semanas da segunda dose, eles podem contrair coronavírus, mas a doença que eles estão tendo é de menor gravidade e já não estão, muito deles, certo? Já não estão deixando espaço na UTI para que chegue outras pessoas, lamentavelmente, porque, como bem falou Vladimir, o vírus vai mutando e essa mutação não é para ele ser mais letal, porque os micro-organismos, nesse aspecto, eles são muito expertos, eles não vão matar o hospedeiro, porque se o hospedeiro morre, ele morre também. Então, o que ele quer é se disseminar mais rapidamente e ser mais eficiente para ganhar o nosso sistema imunológico. E aí onde ele faz todas essas mudanças através de mutações que vai fazendo, e aquelas que são exitosas perduram, e aquelas que não são exitosas, essa variante viral desaparece. Então, os vírus que já estão circulando ao nível global, que vocês conhecem muito bem, que vem de vocês, já tem 2 cepas no Brasil, certo? Mas a P1 é a mais famosa. Ela tem em torno de 9 mutações, principalmente na região Spike, que facilita que sua capacidade de infecção ou de invasividade seja muito, muito maior, igual que aquela do Reino Unido, que é a B1 1.7. E elas têm uma transmissibilidade muito grande. Então, daí vem o que também Vladimir falou. Teve a combinação das festas do final do ano, das férias, e a população começou a se relaxar. E, lamentavelmente, a população jovem
começou a também ficar muito cansado de muito tempo, muitas semanas, muitos meses de ficarem fechado e de não fazer suas atividades normais, de ficar em teletrabalho desde casa, de não fazer atividades fora de casa. E no verão, quando começaram as licenças para a gente poder se movimentar mais, houve muita quebra dos parâmetros de autocuidado. Então, a gente pode se reunir na sua família, em grupos pequenos, mas nesse caso aqui, a gente começou a se juntar entre muitas pessoas. E qual que é o problema do coronavírus? Que não todo mundo tem sintomatologia. A gente tem identificado, e esses são dados que também concordam com a informação do governo estatal, que 1/3 dos pacientes ou das pessoas que têm coronavírus são assintomáticas. Então, quando uma pessoa é assintomática, não sabe que tem vírus e que está eliminando o vírus durante 5, 7 dias. E durante essa semana, ele pode infectar a muitas pessoas. E aí, o índice de risco de infecção aumenta muito. E nas populações que a gente tem definido ou encontrado dentro do nosso trabalho surtos familiares que depois a gente descobre de que justamente foi um jantar, ou foi um churrasco, ou foi um aniversário que se juntaram várias pessoas, mas depois as pessoas foram para suas casas e transmitiram o vírus para suas famílias, e assim, no final, a família, muitos integrantes de uma família ficam contaminadas. E as pessoas que têm problemas respiratórios ou os idosos são os que, lamentavelmente, depois terminam muito grave no hospital e alguns deles falecem. Isso em informação geral. Como vocês sabem, uma das estratégias que a nível global tem tido melhor rendimento para fazer o controle desta pandemia são várias, mas a gente pode resumir em uma triada: testes, traçabilidade e isolamento ou quarentena. E isso vai acompanhado de todas aquelas recomendações de autocuidado que falou Vladimir, que começa por lavado da mão com água e sabonete. O sabão elimina a coberta lipídica que tem o vírus e é o melhor desinfectante que tem, tá? E você tem que lavar a mão frequentemente. Cobrir a boca com água e sabão, distância física entre duas pessoas de pelo menos 2 metros, certo? Mas no caso dos profissionais da área da saúde e principalmente do laboratório, a parte de teste diagnóstico é fundamental. E nosso país teve, apesar de ser um país muito longo, certo? Teve uma fortuna muito grande, que os profissionais de laboratório, que aqui o biomédico chama tecnólogo médico, também temos bioquímicos que trabalham junto com a gente, químicos farmacêuticos, mas principalmente são os tecnólogos médicos que estão ao longo de todo o nosso país, têm formação em biologia molecular. E conseguiu, em curto tempo, implementar ao longo de nosso país, com a supervisão do Instituto de Saúde Pública, que foi o primeiro laboratório que implementou o diagnóstico seguindo o protocolo do CDC, começou a liberar para que os laboratórios e a aprovar a qualidade dos laboratórios no testeo de RT-PCR. Só que a demanda ia aumentando dia a dia. E, como você bem falou, Vladimir, passou de 250 testes diários a 500, miles, e de um laboratório a 10, a 50, e hoje o país tem mais de 120 laboratórios ao longo de todo o nosso país para
realizar teste de RT-PCR e temos uma capacidade para, diariamente, nós realizamos em torno de 70.000 PCRs por dia e temos uma capacidade para realizar em torno de 100.000. Só que os recursos é limitado. O ano passado a gente teve quebra de estoque. Isso foi muito complicado. Então tem que ter alternativas, porque na área rural, e não todo mundo vai no hospital, quando você tem uma pessoa que foi contato estreito, ela já fica fechada em casa, não pode ir para o hospital para saber se tem ou não tem coronavírus. Então aí tem que ter outras estratégias, onde o serviço de atenção primária de saúde tem um rol fundamental, que pode ir na casa dessa pessoa e tomar o teste de PCR ou fazer outro teste, que seja um teste também direto de pesquisa, como o teste de antígeno, que a gente tem feito estudos de validação, onde tem uma altíssima correlação com o PCR, mas não qualquer teste. Tem que ser testes de boa qualidade, aprovados pela FDA e que tem que ter estudos de validação. Igual que o teste de imunoglobulinas, que não serve para você saber se tem nesse minuto coronavírus, mas serve para ver se você teve no passado coronavírus, tá? Então, a gente, o ano passado, em março, depois que a gente voltou, nós estávamos com Vladimir em Vietnã, em fevereiro. Depois a gente voltou para nossos países o ano passado, e em março a gente criou a nossa empresa, depois que a gente saiu da universidade, tá? E que chama VSB Consulting Latam. E nós começamos, então, a fazer um apoio para a entidade governamental, para poder também ampliar o número de pesquisa, de búsqueda ativa de casos em empresas ao longo do país e também em alguns domicílios ao longo do país. Nós prestamos serviço desde o norte do Chile, que chama Antofagasta, tá? E vamos até Punta Arenas, onde temos colegas biomédicos que trabalham com a gente ao longo de todo esse país, brindando um serviço de alta qualidade e de calidez, e principalmente não é só fazendo teste, é orientando as pessoas. Quando as pessoas chamam porque estão angustiadas, porque acreditam que tem Covid, ou estão com medo porque está grávida, ou porque tem um vovô que mora com eles e não sabe o que quer fazer ou o que pode fazer, o primeiro que a gente faz é orientar. É indicar se você fique tranquilo, que não tem problema, pode fazer um teste, ou não precisa fazer um teste, ou se vai fazer um teste, pode fazer este teste ou esse outro teste, depende do que você precisar. Então, a educação, a nossa população, é um de nossos grandes hitos que a gente tem feito ao longo de nosso país. A gente consome mais tempo explicando às pessoas, orientando as pessoas e ensinando as pessoas que fazendo testes. A gente tem feito mais de 30.000 testes dentro do nosso grupo e temos feito também vários estudos de pesquisa que têm ajudado a falar, esse teste ou esse kit não serve e esse teste sim serve e a gente pode aplicar. E nós também temos a gente aprendeu muito lá no nosso trabalho como consultor com Vladimir, que a gente não tem que só entregar o peixe para as pessoas, sino que a gente tem que ensinar a pescar. Então, a gente tem feito muitos cursos para nossos colegas biomédicos e eles estão nas zonas mais apartadas do país implementando uma metodologia similar à nossa para poder eles prestar serviço à população, incorporando dentro do sistema também de saúde do país. Muito eu bem, acho que falei muito também, porque já estamos na hora, hein? Então, muito bem colocado. Eu vou responder uma pergunta da Isadora Urrique, que ela me intimou, e eu faço muita questão de responder para você e as pessoas que estão nos ouvindo e que ouvirão depois. É sobre o posicionamento do Conselho Regional frente à medicação
preventiva? Bom, em primeiro lugar, o nosso código de ética nos proíbe de fazer qualquer afirmação sem fundamento científico, certo? Em segundo lugar, medicamento não é um time de futebol, não existe torcida do contra e do a favor. Medicamento não pode ser isso. Se você for uma bactéria, você é contra. Se você for o vírus, você é contra o medicamento, né? Então, todos nós, profissionais da saúde, trabalhamos e torcemos para que encontramos vacinas e medicamentos que funcionem. Mas como é feito um medicamento? Primeiro, as grandes universidades, institutos no mundo todo trabalham para desenvolver medicamentos. Quando o medicamento é testado com inicialmente a toxicidade do medicamento, todo se tem ações nas células, depois passa por várias fases o teste, e aí chega-se a um medicamento. A indústria farmacêutica apresenta este medicamento e diz lá na bula, este medicamento serve para tal doença. A posologia e a indicação. Diante disso, essa empresa vai aos órgãos reguladores, no caso no Brasil, a Anvisa, e no caso o FDA nos Estados Unidos, e assim na Europa. Este órgão, no caso a Anvisa, ela vai avaliar se foi feita a pesquisa dentro dos protocolos rigorosamente científicos. E caso aprovado, ela libera para a empresa colocar na farmácia esse medicamento. No momento que esse medicamento chega na farmácia, ele está à disposição da classe médica para ser receitado. Aí vai o conhecimento do médico, porque nem todo mundo pode receber todos os medicamentos. O exemplo é a penicilina. Está na farmácia, porém o médico, ele, por dever e direito, ele pode receitar, mas ele tem que verificar se a pessoa tem alergia, né, à penicilina. Não pode aplicar, tem que ser outro medicamento alternativo. Portanto, você me pergunta sobre esses medicamentos que tem por aí, cloroquina, estricnina, sei lá, tantos medicamentos que estão chutando por aí. Eu pergunto para você, pegue a bula e verifique se esse medicamento foi produzido para o Covid, sim ou não. Depois pergunta se a Anvisa liberou esse medicamento para tratamento de Covid, sim ou não. Se isso não aconteceu, não aconteceu. Mas nós, biomédico que ficar propagando medicamentos, e qualquer medicamento, qualquer cura, se não tiver uma comprovação científica, ele vai receber um processo ético. E nós esperamos muito que o Ministério Público, né, questione o fabricante dos medicamentos, questione. Esse medicamento é eficaz para tal doença? Isso para qualquer medicamento. É eficaz? É. O Ministério Público vai questionar a Anvisa se liberou ou não o medicamento. Agora, se a empresa pesquisou, a Anvisa liberou, aí cabe ao médico o direito dele de prescrever conforme o seu conhecimento. Então, o fato de dizer que pessoas fazem abaixo-assinado para remédio, isso o que é? Um time de futebol? O que é? Não entendi isso aí. Isso é a maior ignorância do mundo. Maior ignorância. Eu sou a favor ou contra o medicamento? Eu não entendi isso aí. O medicamento é medicamento. Agora, se o próprio fabricante diz que o medicamento não é para aquilo, eu vou dizer que é, porque eu acho que é. Limão com sal, vinho. Eu não posso fazer isso. É anti-ciência. Tudo que nós estamos fazendo, se nós aderirmos a esse tipo de pensamento, fecha os cursos de biomedicina, fecha as universidades, fecha tudo. Para quê? Se nós pesquisamos, duramente pesquisamos, então não sou eu que vou dizer que o medicamento A ou B, eu não trabalho com medicamento. Agora, quem tem a palavra é quem produz o medicamento. Ela tem que produzir um medicamento com objetivo. E pegar autorização para comercializar esse medicamento. Porque, com certeza, responsabilidades virão. Responsabilidades virão. E não adianta dizer, eu não sabia, não sei, me disseram. Isso aí não é científico. Não é científico. Desculpe, mas não é científico. Né? Colocar inalação de certos medicamentos nas pessoas sem nenhuma comprovação científica. Isso que é? É desespero ou é crime? Desespero é crime. Esperamos, né, que o Ministério Público, que é o nosso defensor
ele vai tomar as devidas providências e vai questionar com certeza a indústria farmacêutica e a própria Anvisa, que é uma entidade bastante idônea para nós, que ela diga se o medicamento é ou não eficiente. É só isso, eu não estou contra nem a favor. Se a Anvisa, a fábrica, diz que criou um medicamento, oh, glória a Deus o medicamento, seja ele qual for, né? Que pudesse ajudar a aliviar essa angústia que todos nós passamos. Mas tem que comprovar cientificamente. Nós só falamos nisso. É comprovação científica. Eu espero ter respondido a pergunta da Isadora, mas o conselho se posiciona dessa forma. E se tiver algum biomédico falando A, B, eu recomendo isso, ele vai ter que ser chamado para dizer, você recomenda baseado em quê? Em primeiro lugar, você não recomenda nada. Nós não recomendamos medicamentos. Quem faz isso é o médico. Nós não recomendamos. Nós somos cientistas, nós pesquisamos, podemos até descobrir o remédio, descobrir a vacina. Mas isso tem um protocolo a ser feito. A indústria se responsabiliza, tem um responsável técnico pelo medicamento e tem que levar nos órgãos regulatórios que vão dar o aval para esse medicamento chegar na população. Se daqui a pouco alguém vai ter um problema renal, cardíaco, vai morrer, quem é que vai ser responsável? Ah, mas eu indiquei. Você indicou o quê? Você não tem direito a indicar nada, né? Então, nossa posição é muito clara, muito clara. Nós não estamos torcendo como se torce no time de futebol, torcemos para mais vacinas, medicamentos, realmente, que funcionem. Que funcionem. Se alguém provar que a cloroquina funciona, mas prove cientificamente, vamos tomar cloroquina. Mas parece que o fabricante não foi isso que falou. E a Anvisa tem que chegar, ser bem clara, chegar em rede nacional e falar, nós da Anvisa autorizamos medicamento tal para tal doença. Nós, fabricantes do medicamento, recomendamos esse medicamento e colocar na bula. E pegar a chancela da Anvisa. Depois que fizer isso, tudo bem. Sem problema nenhum. Ele entra como qualquer outro medicamento. Mesmo assim, muitos medicamentos passaram pela indústria, passaram pela Anvisa, e em algum momento a classe médica, a Anvisa ou o próprio fabricante descobre que ele tem um efeito colateral adverso inesperado, manda recolher nas prateleiras. Volta e meia a Anvisa manda recolher. Pronto, não tem problema. Né? Não tem problema. Mas, mesmo tendo passado pelos critérios científicos, podemos recolher medicamentos que, de repente, se tornam ineficientes. Ok? Espero ter respondido a pergunta, e eu acho que essa era uma angústia de muita gente, e volta e meia eles perguntam, querem saber qual é o nosso posicionamento. Eu acho que o nosso posicionamento é pró-vida. Pró-vida. Nós trabalhamos pró-vida, ok? Temos mais algum questionamento aqui? Nada com essa biomedicina, esse negócio de fazer parte da casa de pessoas esclarecidas, apresentadas, feitas. Próprios farmacêuticos já vieram a público dizendo que seus medicamentos não são eficientes. Bom, é o que eu estava falando, Karen. Se o fabricante diz que não, porque vai sofrer processo, e ele vai dizer que ele não falou nada. Quantos milhões de comprimidos foram vendidos? Quem vendeu, quem contratou? Bom, isso, o Ministério Público está aí para isso. Nossa Justiça vai trabalhar com isso. Aqui fala assim essa forma de vacinação. Bom, existe aí, eu até perguntaria para Melanie, eu vi até de um médico que há questionamento, claro, estão aprendendo, em vez de vacinar os idosos que já estavam em casa com uma facilidade maior de se isolar, ter vacinados a massa produtiva. Porque hoje os jovens estão na rua trabalhando. Por exemplo, não vacinaram os atendentes de supermercado. E eles não pararam de trabalhar. Altamente expostos. Não vacinaram os atendentes dos postos de gasolina. Agora que vacinaram os atendentes de farmácia. Mas essas pessoas estavam trabalhando. Então, há dúvidas e também a eficiência aí, não sei qual é a posição de vocês, se podíamos começar a vacinar a massa produtiva, porque ela que está na rua, né? Mais na rua. Os jovens trabalhando na rua, enquanto que o idoso estava mais recolhido. Então fica a dúvida. Na verdade, quando falta vacina, a gente só briga, né? Porque, na verdade, todos... E nós podemos falar uma coisa, doutor Vitor, o Brasil tem um sistema de
de vacinação, Sistema Único de Saúde, que é um exemplo mundial. Nós temos uma capacidade, se tivéssemos vacinas, em 2 meses vacinaríamos toda a população brasileira, sem dúvida. Não teria problema. A Inglaterra também tem um sistema de saúde pública, já passou de 60%. Né? Então, eu acho que o nosso rede de saúde, ela está preparada, já fiz N campanhas de vacina, então faltou vacina, só isso, né? E a gente vem todo esse problema. E agora, além de faltar vacina, ainda tem as pessoas que não vacinam a segunda vez, que espalham boatos que uma vacina tal acontece isso, quer dizer, enfrentando o vírus e a ignorância. A gente não sabe qual é o pior, né? O vírus pode acabar, né? E aí, Melanie, o que tu pode me dizer, então, dessa possibilidade de começar pelos jovens aí da área que estão na batalha e, em vez de ter vacinado os idosos, que eles já estavam em casa, já tinham uma condição melhor de se proteger em casa, teoricamente eles não iam para a rua, né, para trabalhar, né? Enquanto o jovem ia para a rua. É que se pensava que só o idoso iria morrer, né? Que estava tendo óbitos, né? Mas a gente viu agora que o vírus está atacando criança, atacando todas as idades, né? Então, quando a gente está numa pandemia, ainda mais com uma transmissão descontrolada como agora, esses grupos de risco acabam se desfazendo no sentido de que todos nós estamos em risco, né? A gente está vendo um aumento de internação, especialmente de uma faixa etária mais jovem, não necessariamente porque os vírus ou as variantes ficaram mais agressivas para esta faixa etária. A gente ainda não tem dados acusando uma maior agressividade da P1, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar que o comportamento dos vetores, que no caso somos nós, que leva a esse cenário epidemiológico, ele é super decisivo, né? Então, a gente teve aí o Natal, o Ano Novo, Carnaval, feriado de Páscoa, associado ao verão aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, onde as pessoas têm o costume de ir para a praia, de fazer o veraneio. E o que a gente vê na TV é uma população densamente jovem se aglomerando, sem medidas de enfrentamento, e isso bateria na porta em algum momento, como bateu, né? A gente viu agora recentemente um pico absurdo, né, que não tinha sido visto na segunda ou na primeira onda anteriormente, foi algo acima de qualquer coisa que tinha sido vista em momentos anteriores da pandemia, e isso foi em virtude muito do comportamento dos vetores, isso tem que ficar muito claro, né? Então, não necessariamente é em função das variantes. E não necessariamente, a partir disso, esse grupo seria um fator de risco. Eu conheço pessoas que estiveram presentes na elaboração dos grupos prioritários do PNI, colegas meus de divulgação científica que foram convidados por essa iniciativa do Ministério da Saúde para fazer estudos epidemiológicos, estudos de risco baseados em modelos estatísticos para estabelecer quais seriam os grupos que deveriam ser prioritários no PNI. E foi a partir desses dados científicos que se estabeleceu não só a ordem por faixa etária, mas também considerando populações estratégicas e, sobretudo, pessoas com comorbidades que, essas sim, podem conferir um risco para agravamento ou óbito da Covid-19. Então, eu acho, e inclusive estudando os planos nacionais de imunização de outros países, que foi uma decisão acertada, que a gente está em paralelo com vários outros países que já estão vendo benefícios da vacinação, já estão vendo reduções de hospitalizações, reduções de óbitos, especialmente nas faixas etárias onde a cobertura vacinal já está bem consolidada, por exemplo, pessoas com 90 anos ou mais, 80 anos ou mais, que já receberam a segunda dose, que, enfim, já tiveram esse momento da vacinação, já se observa nesses locais uma redução. Israel, por exemplo, seguiu um plano parecido com este, e hoje já está num outro ponto da pandemia, mas a gente tem que entender que Israel não só vacinou, Israel fez um lockdown super rígido, e durante este lockdown fez rastreamento, fez testagem e vacinou em massa. Então, uniu duas resoluções de extrema força que agem num sinergismo super positivo, e hoje já não é nem obrigatório o uso de máscara em Israel. Eles já estão num outro ponto da pandemia graças a essas atitudes assertivas. Então, respondendo à pergunta, eu particularmente acho que a decisão dos grupos prioritários ela foi acertada. A gente já está vendo uma redução de hospitalizações em algumas faixas etárias em alguns lugares do país.
talvez fosse mais relevante a gente focar muito na conscientização do público mais ativo, né, do público que está saindo, que está precisando ir trabalhar, mas, sobretudo, não vejo hoje, com os dados que a gente tem, que esse grupo teria inerentemente fatores do hospedeiro um maior risco. O risco que esse grupo tem é comportamental, é o risco de estar se expondo, de não estar aderindo às medidas de enfrentamento e de aglomerar e fazer festas clandestinas em vários lugares, como a gente sabe que acontece. Então, na minha opinião, eu acho que a gente tem que seguir com um plano coordenado, né? Mas a gente tem que trabalhar com conscientização daqueles que estão em maior movimentação, porém ainda estão longe de ser vacinados. Pessoal, nós estamos assim avançando um pouco da hora. Eu acho que são muitas personalidades aqui junto e a gente teria que conversar 1 hora com cada um, porque o conhecimento que a gente tem, eu acho que a gente vai voltar em breve. Marcamos um outro encontro para darmos sequência e até avaliarmos como é que está a situação, que a gente acredita que essa onda também ela dá uma melhorada. Se não tiver mais feriados por aí, a gente consiga, todo mundo está na esperança, mas na verdade aqui nós estamos no topo, no auge, né? Nós estamos na fase mais grave da pandemia, né? Então é um desespero que nós estamos passando aqui. A preocupação é muito grande e nós estamos esperando vacinas, né? É o que nos resta, né? Mas assim, a responsabilidade da população é muito grande. Eu mesmo verifico que quando me dirijo à universidade, eu conto as pessoas que eu vejo na rua e faço uma estatística diária. Mais de 80% das pessoas não usam máscara. Custa usar uma máscara tão simples, gente. Você vai usar uma máscara de oxigênio no hospital, aí vai lamentar os parentes. Eu acho que as pessoas que levam o Covid para suas famílias, ele tem que ser responsabilizado criminalmente, porque ele está querendo matar a família. Ele sabe, não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível, é usar uma máscara, respeitar os seus familiares. Não consegue fazer isso? Independente de políticas de governo, por quanto a ciência, desde o começo, estão falando, use máscara, faça distanciamento, lave as mãos. Será que é tão difícil para a população entender isso? Tem uma coisa no ar aí que as pessoas se revoltaram contra a ciência, não sei, eu acho que estudar virou uma coisa estranha, né? Mas assim, então, considerando que nós não temos mais perguntas aqui, vamos deixar para a próxima a gente conversar mais, já passamos do horário. Então eu queria agradecer ao professor Vitor, vamos conversar novamente, e esse belíssimo trabalho que você enfocou muito, do diagnóstico, bastante diagnóstico, né? A gente acompanha, o Chile tem se preocupado muito com sua população. Ao professor Vladimir, que pela quantidade de exames que tem feito, pelo desenvolvimento dessa nova técnica, utilizando a saliva, uma muito mais prática, né? E essas consultorias que tem dado, tem feito a diferença em vários países. Hoje, a importância de vocês, Vitor e Vladimir, nesses países africanos e asiáticos, hoje eles estão fazendo PCR porque vocês estiveram lá e treinaram essas pessoas para fazer PCR. Entendeu? Quando vocês foram fazer lá 10, 15 anos atrás, você não sabia que se tornaria tão importante assim. Era para o diagnóstico do HIV, de outras doenças, mas o Covid agora está sendo usado. Então, você veja a importância de vocês, biomédicos, tecnólogos médicos, fizeram para esses países. E agradecer a nossa convidada, né? E continue assim, nós acompanhamos todas as suas declarações, estamos observando, é claro. Se você falar fake news, com certeza nós vamos te chamar para você responder, mas você tem sido uma pessoa muito correta, né? Muito ética, correta. Nós assinamos o que você fala, né? Assinamos não só o que você fala, mas como a maneira como você tem se portado nessa pandemia tem ajudado bastante. E espero que os jovens que estão nos ouvindo, os alunos da biomedicina, olhem e se espelhem em você. Isso é fazer ciência, né? Você está estudando, você não está só chutando as coisas, tá? Então, muito obrigado por essa participação, que não podemos falar mais, porque em função do tempo, né?
Então, parabéns para vocês e, olha, vamos manter o que nós sempre vamos continuar defendendo, né? Continuar defendendo nossas posições, porque nós somos pró-vida. Nós fazemos campanhas para doação de sangue, doação de medula. Agora nós estamos lançando a biomedicina solidária, nós vamos arrecadar alimentos também para as pessoas que estão passando grandes dificuldades. Acima de tudo, todas as nossas 30 habilitações é visando a vida. Então nós não podemos fazer absolutamente nada contra a vida. Tá? A gente luta, estuda para conseguir manter a pessoa viva, para que ela tenha qualidade de vida. E nós não vamos fazer o contrário. Então, boa noite para vocês, boa noite os que nos estão assistindo hoje, os que vão assistir em outro momento. Foi um prazer estar conversando com vocês e rever aí o amigo Vitor Silva do Chile. Então, obrigado por essa participação, tá ok? Então, boa noite e obrigado a todos. Obrigado. Boa noite a todos.